Fala família, boa noite! Estamos ao vivo para todo o Brasil e todo mundo aqui pela internet em nossa segunda aula da nossa renovação da mente. Meus amigos, estou muito feliz. Você está feliz aí? Fala para mim se você está feliz. Comenta aí para mim se você está feliz. Vamos lá, quem esteve na aula de ontem, coloca aí, eu estive na aula de ontem. Queimamos muito, meu amigo, queimamos muito por Jesus. Uau! Fala pra mim se o áudio e a imagem estão bem, se tá chegando bem pra vocês aí. Meu Deus, cara, comenta aí, gente. Vamos subir a hashtag Renovação pela Palavra. Quem esteve conosco ontem, nós falamos sobre identidade e propósito. Falamos sobre como nós descobrimos a nossa identidade. A nossa identidade está escondida no Senhor. Não foi isso que nós vimos? E que Paulo diz que ele considera todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Extremamente importante. Vimos também sobre a figueira plantada no meio da videira, né? A figueira ela foi chamada para dar figos, né? Ela olha para todos os lados, todo mundo dando uva. Sabe, o problema não é o lugar onde você está inserido. O problema é você querer dar o mesmo tipo de fruto e fazer o que todo mundo está fazendo só pelo fato de serem bem-sucedidos naquilo que elas estavam fazendo, quando na verdade Deus te deu uma natureza. Você precisa entender essa natureza. Você é um filho amado, né? Nós vimos aqui também sobre a questão do Sermão do Monte, que é a cultura do ser e não fazer. Porque a gente precisa se engajar nesse entendimento da nossa natureza, o nosso ser. Outro ponto importante que nós ressaltamos ontem aqui, o áudio está baixo. O pessoal está dizendo que o áudio está baixo. E agora, melhorou, gente? Outra coisa que a gente viu também,
ontem aqui foi sobre a questão a ser autêntico, né? Num mundo hoje onde é enfatizado muito essa questão da autenticidade, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando Jesus diz renuncie a si mesmo, ele está dizendo para você parar de ficar tentando ser a si mesmo. Caraca, mas como é isso? Eu sempre ouvi dizer que eu tenho que ser eu mesmo, que eu tenho que ser autêntico, ser verdadeiro, tudo isso é muito bom, mas a gente precisa tomar muito cuidado com essa mensagem coach, essa mensagem que o mundo tem propagado de autenticidade a ponto de você querer ser você a si mesmo, quando na verdade a palavra de Deus nos diz para nós renunciarmos a nós mesmos. Isso não significa você deixar de se amar, mas é você parar de tentar querer ser a si mesmo e ser parecido com Jesus. Esse é o nosso foco. Esse é o propósito global de Deus, meus queridos. Esse é o propósito global de Deus. É isso aí, vamos lá. Vamos dar aqui a boa noite pro pessoal. Lembrando, se você não participou da aula ontem à noite, se você perdeu, é importantíssimo que você assista, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma construção de um entendimento. Ensinar e pregar. Ensinar, nós estamos construindo um entendimento aqui. Pregar, espera-se uma resposta imediata de você. Eu estou aqui, eu sei que eu estou sendo usado por Deus para transmitir verdades bíblicas sobre a sua mente, sobre o seu coração, para tirar você dessa caverna, libertar você aí da prisão, para que você possa experimentar a renovação da mente. Caverna é diferente de deserto, que nós vimos ontem aqui. Caverna é um lugar solitário, escuro, lugar onde você não tem revelação de Deus. Mas o deserto é um lugar de preparação, um lugar de confiança, de dependência, para nós experimentarmos a terra prometida. Uma terra que emana leite e mel, um lugar de paz, justiça e de alegria. É isso aí, gente. Vamos dar boa noite aqui pro pessoal. Vamos lá. Quem tá comigo aqui, vamos subir a hashtag renovação da mente, hein, gente? Comenta aí, renovação da mente. Ou melhor, renovação pela palavra. Hashtag renovação pela palavra. É isso aí, ó. Gabriel Rodrigues, Raquel Martins. Diz pra mim de onde vocês estão falando. Comenta aí. Giovana Matias, boa noite, querido. Elisandro Saraiva. Que mais? Eric Menezes, de Recife. Ô, pessoal de Recife, um grande abraço pra vocês aí. Ana Jéssica Sobral, conheço Sobral. Ceará. É isso aí. Gente, enquanto vocês estão chegando aqui, eu vou pedir algumas coisas para vocês. Eu vou pedir para que vocês, olha aqui, ó, vou colocar aqui, que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. É importante que vocês se inscrevam aqui no nosso canal para vocês receberem conteúdo semanalmente aqui nosso, tá? Outra coisa importantíssima para vocês aqui é vocês compartilharem esta aula. Manda lá, vou dar um tempinho para vocês clicarem aqui na descrição, perto da descrição do vídeo. Tem um botão de compartilhar, aperta nesse botão aí, ele vai aparecer o link dessa aula, manda lá no grupo do WhatsApp, da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Vamos trazer mais pessoas para cá. Fala assim, ó, cara, você precisa assistir essa aula que faz parte da renovação da mente, da jornada renovação da mente. Compartilhe esse vídeo aqui, queridos. Peço então que vocês compartilhem e também que vocês curtam esse vídeo para que o YouTube ele entrega para mais pessoas, para que a gente possa subir ainda mais. O que é bom para você também é bom para as outras pessoas. Quanto mais nós compartilharmos aqui esse vídeo, mais pessoas nós iremos alcançar. Beleza? Manda para os seus amigos, manda lá nos grupos do WhatsApp, para os amigos, manda para todo mundo. Vamos espalhar aqui. Estamos com 318 pessoas até agora. Vamos subir, gente. Outra coisa também importantíssima, esse conteúdo aqui, ele faz parte da Escola Cultura. O que é a Escola Cultura? A Escola Cultura é uma plataforma de ensino. Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Pera aí. Vamos lá. A Escola Cultura é uma plataforma de ensino online que nós temos aqui, que vamos abrir as inscrições
em breve para vocês que estão aqui engajados conosco. Então esse conteúdo que eu tenho compartilhado aqui com vocês faz parte da Escola Cultura. Então vai ser muito importante que você esteja aqui comigo assistindo essas aulas e também para aproveitar uma grande condição especial que nós vamos lançar aqui especialmente para vocês, tá? Então é importantíssimo que você esteja aqui conectado comigo. Outra coisa importantíssima também é, já que você fez a inscrição também lá no renovação.culturadoreino.org, minha equipe vai colocar aqui no chat, também tem na descrição desse vídeo o link para você que ainda não se cadastrou aqui nessa jornada Renovação da Mente. É importantíssimo você fazer o cadastro e também entrar nos grupos do WhatsApp. Tá? Por quê? Porque é lá que nós vamos mandar todos os links de transmissão e também os conteúdos exclusivos que nós vamos compartilhar com vocês. É importante que vocês entrem no site, tá? Que vocês façam um cadastro de vocês, colocando o nome e o e-mail, e aí depois vocês entram no grupo do WhatsApp, tá bom? É importantíssimo, tá bom, gente? Outra coisa também, vou pedir para que vocês tiram print dessa live, dessa aula, e vocês publiquem lá nos stories de vocês, colocando a hashtag Renovação pela Palavra, para a gente conhecer vocês, pessoas que estão conectadas conosco. Então é importantíssimo que você esteja com a gente, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Olha só. Então vamos lá, gente. É importante que você curta o nosso vídeo, tá? Que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal para você participar com a gente aqui, tá bom? É isso aí. Vocês estão prontos aqui para a segunda aula? Vamos lá, gente? Vocês estão preparados? Lembrando também que quando fizer um post lá no Instagram, quando terminar essa live, o melhor comentário vai ganhar um livro especial, tá? Quando terminar essa live, eu vou fazer um post lá no meu feed e aí você faz um comentário lá. O melhor comentário a minha equipe vai selecionar e sortear aí pra levar o livro pra casa. Beleza, gente? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Conexão tá boa? Áudio tá bem? O vídeo tá bem pra vocês aí? Está pronta. A Bruna falou que está pronta. Alguém mais junto com a... Ó, Regiane. Ó, o pessoal está pronto. Vamos lá então, gente. Hoje, a aula, nós vamos falar sobre como renovar a nossa mente de maneira prática. Mas primeiro nós precisamos identificar algumas coisas que talvez estejam impedindo você de prosperar biblicamente em todas as áreas da sua vida. Ontem nós falamos um pouquinho de prosperidade e no final, na última aula, nós vamos falar sobre prosperidade bíblica também de uma forma mais aprofundada, beleza? Então é isso. Vou pedir para que vocês abram comigo lá na Bíblia de vocês, em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Primeiro, nós vamos enfatizar aqui essa expressão não se amoldem, não se conformem, né? Dependendo da sua tradução, ela pode mudar. Ela nos ensina que existe um padrão do mundo que é mau, perverso e rebelde contra Deus. Afinal, você que entende que foi salvo por Cristo, você recebeu uma nova mentalidade. Sabe que mentalidade é essa? A mente de Cristo. A palavra de Deus diz que você recebeu a mente de Cristo. Então o seu pensamento é completamente diferente das pessoas que vivem conforme o padrão do mundo. O seu comportamento é completamente diferente das pessoas que se movem no mundo. O seu andar, o seu falar, o seu pensar e o seu sentir é completamente diferente, porque você se tornou uma nova criatura. Então, por exemplo, quando eu vou conversar com uma pessoa que não tem a mente de Cristo, eu vou conversar com ela de uma forma racional, sabe? Uma irmã querida da nossa comunidade, a Isabela, esposa do Gustavo, um tempo atrás ela me perguntou o que é
apologética. Apologética é a defesa da fé, mas a defesa da fé de forma racional, de forma inteligente e de forma teológica. Porque quando você está conversando com pessoas que não têm a mente de Cristo, cara, não adianta você falar de coisas sobrenaturais com elas, que elas não vão entender. Então você precisa conversar com essas pessoas de forma racional. Mas lembra que Paulo diz que quando nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo, nós recebemos sabedoria do céu e demonstração de poder no Espírito. Entenda isso. Nós não pensamos como as pessoas pensam, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Pensamos como Espírito, falamos como Espírito, andamos como Espírito, dormimos como Espírito, tomamos banho com o Espírito, comemos como Espírito, nos relacionamos com o Espírito. Quem se move pelo Espírito vai fazer coisas debaixo da unção do Espírito Santo. Então, assim, esse é um ponto que nós precisamos destacar aqui. Você que é uma pessoa que ama ao Senhor, talvez eu esteja conversando com pessoas que não conhecem Jesus, essa é uma grande oportunidade também para você ser impactado pelo poder do Evangelho para transformar a sua vida. Porque a sua mente, ela passa por um processo de renovação. Eu lembro que quando eu andava no mundo, eu fazia as coisas do mundo, eu pensava como o mundo, né? Por exemplo, esses dias, acho que foi ontem, morreu lá o tal do Missy Kevin. Cara, Deus não se alegra com a morte do ímpio. Pelo contrário, a gente precisa se entristecer, entende? Mas você vê que a mentalidade vai levar essas pessoas a práticas pecaminosas. Então a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então são as consequências do pecado nos levam à morte. Mas não é isso que Deus deseja para a humanidade. Deus deseja salvar a todos. Ele não quer que todos se percam, mas terão pessoas que irão se perder porque estão rejeitando a graça de Deus. Então esse é o significado da palavra não se amoldem. Não se amoldem ao padrão, o modo de pensar, o modo de se comportar do mundo. Mas vocês tenham a mente de Cristo e pensem como um Cristo e se comportem como Cristo. Por isso que Paulo diz, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo para você ter a mesma identidade dele, mas para você ter o mesmo comportamento dele. Lembra quando Jesus diz o seguinte: eu faço o que vejo meu pai fazendo. Por quê? Ele tem uma referência. Ele tem um modelo de expressão, ele tem um modelo de perdão, um modelo de amor, um modelo de liderança. Então, nós fazemos o que vemos Jesus fazer. Esse também é um modelo de liderança. Se você lidera pessoas, você precisa ser uma pessoa a dar exemplo para elas. Cara, eu estava vendo um vídeo de um cara que não é cristão, mas ele tem princípios cristãos e ele não sabe. Olha só que interessante que ele fala. A gente vive hoje num mundo de ostentação. Olha só. Ele fala o seguinte: eu tenho dinheiro para comprar um carro de luxo, mas eu não compro um carro de luxo porque eu sei que eu sou um exemplo para as pessoas que me acompanham. Se eu comprar um carro de luxo, as pessoas que me acompanham vão olhar para mim e dizer que sinônimo de ser bem-sucedido e próspero é ter um carro de luxo. Mesmo sabendo que eu tenho dinheiro, que eu posso comprar, eu não compro porque eu quero expressar para eles que ser bem-sucedido, ser próspero, não é ter um carro de luxo, é ser alegre internamente, satisfeito. Eu falei, caraca, meu, o cara é crente e nem sabe. Você percebe isso? Isso é uma questão de mentalidade. Provérbios diz, aquilo que você pensa, você é. Aquilo que você pensa, você faz. Então é reflexo do seu pensamento. É por isso que lá em Apocalipse fala da marca de Deus e a marca da besta. A marca da besta vai ser onde? Na testa e na mão direita. Mas também fala da marca de Deus, que também é o quê? O selo do Espírito. Então tem pessoas que têm a marca da besta e tem pessoas que têm a marca de Deus, que é o quê? Padrão de pensamento define padrão de comportamento, mente e serviço. Você entende isso? A importância da renovação da mente. E Paulo também diz, né, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Então é importantíssimo você renovar a sua mente diariamente. E é importante que você entenda o processo de salvação pela graça ao longo da sua jornada de fé. E olha só, presta atenção, se você estiver anotando isso, é importante você tomar nota e meditar, que eu vou falar aqui. A graça, ela se manifesta de 3 maneiras. Presta atenção. Você foi salvo pelo quê? Pela graça, mediante a fé. Você não foi salvo pelas obras, mas pela graça. Sabe? Olha só que poderosíssimo esse entendimento. Primeiro, você foi salvo.
Você foi salvo pela graça. Isso significa o quê? Salvação. Segundo, você está sendo salvo. Santificação. Eu gosto muito de uma frase de John Wesley que ele fala o seguinte: salvação é Deus tirando você do mundo. Santificação é Deus tirando o mundo dentro de você. Olha só que poderoso isso. Primeiro, então, você foi salvo. Salvação. Segundo, você está sendo salvo. Santificação. E terceiro, você será salvo. Glorificação do seu corpo. Uau, cara, esse entendimento é poderosíssimo. Por quê? A graça não é uma liberdade para você pecar. Ser livre em Cristo, ser liberto em Cristo, não significa que você foi levado a uma libertinagem. Não, pelo contrário. Você foi levado à obediência a fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa compreender a graça em sua totalidade. Se você entende a graça pela metade, vai te levar à libertinagem. Não é isso que Deus deseja que você faça. Então é importante isso, que é dois extremos que nós vemos na jornada cristã. De um lado você vê o legalismo religioso, de um outro lado você tem a libertinagem, o relativismo. Tanto que Tertuliano, um dos pais da igreja, ele fala o seguinte, que da mesma forma como Jesus foi crucificado entre dois ladrões, o evangelho, ele é crucificado entre duas heresias, dois grandes erros. E quais são? Legalismo religioso e relativismo. O que é o legalismo religioso? O legalismo religioso, ele vai dizer que você tem que ser santo e moralmente bom para Deus te aceitar, te amar e também te salvar. Ou seja, quanto mais eu orar, quanto mais eu jejuar, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu for à igreja, eu serei salvo, eu serei mais amado e serei mais aceito por Deus. O legalismo religioso, ele é baseado em performance, literalmente performance. E o legalismo religioso, ele vai enfatizar a verdade sem a graça. Por exemplo, como que o legalista religioso ele vai lidar com o desânimo e a falta de fé? É porque você não ora, você quebra regras, é por isso que você está assim. Ele vai trabalhar onde? No comportamento, né? Então, ele vai dizer, quanto mais obras boas eu fizer, mais eu serei amado por Deus. Como essa era a pegada dos fariseus, que eles se consideravam muito santos. O que eles faziam? Eles confessavam o pecado dos outros, mas não confessavam o próprio pecado. Esse é um legalista religioso. Você precisa evitar na sua jornada. O outro extremo é o relativismo, conhecido também como cristianismo liberal, e também tem um nome mais moderno, né, chamado de hipergraça. Esse movimento da hipergraça, que já começou lá na igreja, as 7 igrejas de Apocalipse, tanto que Jesus fala assim, rejeite a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas era um movimento dos libertinos, que segundo os historiadores, acredita-se que foi fundado por um cara chamado Nicolau. Lá em Atos 6 ele aparece e ele teve uma experiência com Deus e depois ele abandona a fé e ele levanta o movimento dos libertinos. Quem eram os movimentos dos libertinos? São pessoas que eles pensam da seguinte forma, né? Ele vai dizer o seguinte, eu sou amado, sou aceito e sou salvo por Deus. Logo, não preciso ser santo, nem moralmente bom, não preciso confessar pecado e não preciso me arrepender. Afinal, Jesus já morreu na cruz por mim e nada do que eu fizer vai mudar isso. Então, eu posso continuar crendo em Deus e continuar a minha vida de forma imoral. Está entendendo? Então, ele vai concluir que você foi salvo por Jesus e que ele já fez tudo por você, assim você pode continuar vivendo a sua vida da forma como você quiser. Ou seja, transformou a liberdade em Cristo em libertinagem. Cara, não é isso que a palavra de Deus ensina. Se você entende dessa forma, cara, eu quero declarar sobre a sua vida uma liberdade para você experimentar uma renovação. A renovação da nossa mentalidade vem por intermédio de revelação e não uma informação. Tanto que o livro de Apocalipse começa assim, esta é a revelação de Jesus. Ele não diz que é a informação de Jesus, mas é a revelação diária, sabe? Ela vai gerar transformação todos os dias na nossa jornada. Cara, eu tava tendo um tempo aqui com o Gustavo antes de começar essa live de adoração, cara, poderosíssimo. A minha mente, ela passa ali por uma renovação, até mesmo no período de adoração.
Vocês estão entendendo, gente? Vamos lá, comenta aí pra mim. Se vocês estão entendendo. Olha lá, ó, a Ana Paula tá dizendo aqui. É necessário fugir do extremo e buscar um cristianismo centralizado. Sermos cristocêntricos. Cristocêntricos. Vamos lá, gente. Se vocês estão entendendo, coloca aí um amém. Amém, tô recebendo. Usa aquele ícone, né, da cabeça explodindo. Coloca aí. Coloca aí, vamos usar esse ícone da cabeça explodindo. Coloca aí, se Deus já tá falando com você, olha lá, ó. A minha equipe já colocou lá a cabeça explodindo. Coloca aí, gente. Coloca aí. Coloca aí pra eu ver. Vamos lá, Rejane Campos tá dizendo é forte isso. Ana Paula, revelação diária. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Vamos lá. O que vocês estão achando? Vamos lá, gente. Vamos aproveitar aqui. Eu vou pedir essa interação com vocês. Compartilhe essa live. Vamos lá, gente. Vamos subir aqui o número de pessoas. Compartilha a live aí. Compartilha. Olha lá, isso aí, ó. Vamos lá, gente. Compartilha aí com todo mundo. Manda aí o link de transmissão para todo mundo aí que você conhece, para os seus amigos lá no WhatsApp. Vai lá, encha lá, manda lá para os seus amigos no WhatsApp. Vamos lá. Davi Marutani. Meu Deus, o pessoal tem uns nomes aí de hebraicos, né? Difícil a expressão. Uau. Isso. Vamos lá, gente. Beleza até aqui por enquanto? Porque eu já vou aumentar aqui o nível de entendimento. A sua cabeça vai expandir. Deixa eu falar uma coisa. E quando a sua cabeça expande, já não tem mais volta. Literalmente, não tem mais volta. E outra coisa aqui que o pessoal tá me pedindo. É importante que você curta no botão aí, cara. Clica no botão do coração aí, do curtir. É o curtir que aparece, né? Pro YouTube entregar para mais pessoas. Uau! Vamos lá, gente. Beleza? Então, compartilhei aqui para vocês refletirem um pouco do que até aqui foi compartilhado, tá? Vamos lá, respira, toma uma água. Toma uma água. Ó, vamos subir esse número de likes aí, gente. Clica aí no botão do like aí, por favor. Vamos lá, vamos ajudar. Vamos ajudar ao YouTube a entregar para mais pessoas. Vamos lá, a gente vai subir o nível das águas aqui, hein? Pronto? Vocês estão prontos? Responde pra mim, eu tô pronto. Apertem os cintos, viu, gente? A gente vai decolar agora. Primeiro só foi uma preparação para decolagem. Apertem os cintos aí, em caso de despressurização, de turbulência, máscaras de oxigênio vão cair aí para vocês. Vou repetir aqui então os 3 estágios, tá? Do processo de salvação. Primeiro estágio, você foi salvo. Salvação. Segundo estágio, você está sendo salvo. Santificação. Terceiro estágio, você será salvo. Glorificação. É importantíssimo que você tome isso como nota. Beleza? Olha lá, o pessoal tá pronto. Então vamos lá. Tô até arregaçando minhas mangas aqui. Bom, agora nós vamos refletir um pouco sobre a palavra transformação. Deus deseja não apenas melhorar a sua vida, querido, mas Ele vem transformar a sua vida. Nós vimos ontem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não veio melhorar a sua vida, Ele veio transformar a sua vida. E a palavra transformação, usada aqui no texto de Romanos 12, 2 que nós vimos, no original grego é metamorfó, tá? Coloca aí, metamorfó. É a mesma palavra usada em Mateus capítulo 17, versículo 2, quando Jesus estava no lugar conhecido como Monte da Transfiguração, né? Com Pedro, Tiago e João. Olha só isso. A pergunta é, por que será que Jesus chamava especificamente apenas Pedro, Tiago e João? Vamos lá, Jesus ele pregava para a multidão, ele separou 70 discípulos, dos 70 discípulos ele chamou 12 discípulos a quem ele deu o nome de apóstolos. Desses 12, apenas 3
experimentavam coisas profundas e mais sobrenaturais. E nós vemos que tinha um, que era João, que era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Vocês estão percebendo o nível de relacionamento aqui? Conforme o nível de relacionamento, maior o nível de profundidade de revelação. Primeiro, Jesus revelou à igreja para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele revela para Pedro. Segunda, é Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer pela igreja. E terceiro, Jesus entrega a revelação da igreja dos últimos dias para João. Pedro, Tiago e João. Nós vemos aqui no Monte da Transfiguração, vemos Jesus chamando Pedro, Tiago e João na ressurreição de Tabita, lá da filha de Jairo. Então nós vemos esses três experimentando coisas muito profundas, porque isso demonstra nível de relacionamento. Jesus não chamou os outros por uma questão de proximidade, de relacionamento. Sabe uma coisa que eu aprendo com isso? Não compartilhe revelações, sonhos com pessoas que não sonham. Jesus compartilhou sonhos e visões específicas com 3 apenas. Então, assim, a Bíblia nos incentiva, a vida de Jesus nos incentiva a andar com pessoas tóxicas. Vamos lá, gente. Vamos quebrar aqui e vamos derrubar esse castelo de areia que a teologia coach, que os coaches espalhados por aí têm dito que, não ande com pessoas tóxicas. Cara, se a gente pegar isso como verdade, vamos ir contra ao ensino de Jesus, cara. Nós vamos andar com pessoas tóxicas, sim. Os discípulos eram pessoas tóxicas. A questão é você não se permitir ser influenciado por pessoas tóxicas. Por isso que Paulo diz: a má companhia corrompe os bons costumes. Eu sei que existem... Por quê? Porque tem pessoas que passam o dia inteiro murmurando, cara. Se você andar com pessoas que só murmuram, você vai acabar murmurando. Se você for uma pessoa altamente influenciada, ou seja, seja influenciado por pessoas que edificam, por pessoas que constroem, por pessoas que carregam revelações, por pessoas que queimam por Jesus. Não estou dizendo para você deixar de andar com pessoas tóxicas. Nós vamos andar com pessoas tóxicas, sim, constantemente. Mas você precisa ser seletivo com as pessoas que estão dentro do seu ministério, que estão caminhando com você. Porque o caráter precisa sobressair o carisma na sua jornada. E isso faz parte da renovação diária da nossa mente. Vocês estão aqui? Diz para mim aí. Tô aqui, Jesus. Tá falando comigo. Sou eu, comigo. Vamos lá, olha só. Então nós vemos que a palavra significa mudar de forma até que expresse verdadeiramente o que de fato é real. Porque você vê que Jesus foi transfigurado, ele foi transformado para algo que expressa algo verdadeiro e real. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18 diz... Vai lá, abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Enquanto você abre sua Bíblia, vou tomar minha água, eu vou respirar e começa a meditar no que acabei de compartilhar com você aqui, essa chave. Vamos lá. Olha o que diz, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Grifa aí, glória do Senhor. Olha só, todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Grifa aí também, glória em glória, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Ou seja, a transformação, presta atenção, olha essa chave, a transformação vem por intermédio de contemplação da glória do Senhor. Ou seja, se você deseja ser transformado, se você deseja ter a sua mente renovada diariamente, você precisa ter uma vida contemplativa, uma vida de adoração. Lembra que o povo adorava Deus com um véu, né, impedindo de contemplar a glória de Deus, porque eles olhavam para Deus como um homem muito santo que não era digno
de se achegar e olhar para ele. Mas aqui nós vemos nesse texto que a transformação vem por intermédio de contemplação. Olha só, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória e em glória. Uau, cara! E a palavra glória aqui nesse contexto significa opinião. Literalmente opinião. Existem outros significados que diz majestade, formosura, mas aqui nesse texto fala opinião. O texto ficaria assim, ó. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, a sua formosura, a sua beleza, somos transformados de opinião em opinião, na sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, nós somos transformados pelo que Deus fala a nosso respeito, e não o que eu penso ao meu respeito, ou o que o outro pensa ao respeito. Não, é o que Deus diz ao teu respeito. Aqui está o momento de você identificar as mentiras e enganos que foram lançadas na sua mente, que estão impedindo você de prosperar biblicamente no Senhor. De prosperar na sua família, de prosperar financeiramente, de prosperar em seus relacionamentos. Porque a opinião de Deus precisa prevalecer sobre o que você pensa e sobre o que o outro pensa ao teu respeito. Porque as pessoas vão dizer algo ao teu respeito, vão te ofender, vão te ferir. Mas, cara, ao invés de você ficar aí lambendo, se fazendo de vítima, por que me feriram? Por que falaram isso de mim? Por que fizeram isso comigo? Use isso ao seu favor. Ao invés de você ficar batendo de frente com esses problemas, use essas ofensas e canalize para o seu propósito. Afinal, quando Jesus ele foi tentado lá no deserto pelo diabo, tacando com si, tu és filho amado, transforma essa pedra em pão. Olha só como Jesus combateu uma mentira de Satanás. Ele não disse, eu sinto, eu creio, eu penso assim, Satanás. Ele combate dizendo, está escrito. Está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como nós combatemos as mentiras e enganos? Com a palavra. Não é sobre o que você pensa, sobre o que você sente, sobre o que você sobre o que você fala, cara, sua opinião. Não, é sobre o que está escrito, sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa prevalecer sobre a sua vida. Identifique uma mentira, substitua pela verdade e declare a verdade de Deus sobre você. Quando alguém fala assim, você é um órfão, mas a palavra de Deus diz, você é filho. E muitas vezes a gente se sente tão longe de ser filho. Cara, olha só que paradoxo poderoso. Olha que paradoxo poderoso. Na cultura romana, era comum os romanos adotarem pessoas e quando havia uma adoção, aquela pessoa adotiva, ela passava a ter os mesmos direitos legais de um filho legítimo. E era comum, e é comum até hoje, infelizmente, as pessoas abandonarem os seus filhos em todos os sentidos. E cara, olha só esse paradoxo poderosíssimo. Jesus, ele estava na cruz e uma das frases dele foi, citando Salmos 22, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Cara, quem nunca aqui se sentiu abandonado? Quem nunca aqui se sentiu excluído de algo? Quem nunca se sentiu aqui órfão? Eu acredito que todos nós, a maioria aqui de todos nós, principalmente aqueles que vieram de lares completamente desestruturados, órfãos, se movendo debaixo de orfandade, se movendo por intrigas, por competição, por rebeldia, por falta de paz, falta de entendimento, e a gente acabou ferindo a nós mesmos e ferimos outras pessoas. Mas presta atenção, Jesus é o único momento que nós vemos ele chamando Deus de Deus e não de Pai. Porque em toda a sua trajetória na vida, ele se referia a Deus como um Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Mas olha só, lá na cruz, Jesus diz, Deus meu e Deus meu, por que me desamparastes? Apenas pelo seguinte fato. Por exemplo, você conhece aquela música lá de um amigo meu chamado Nel Braga? Eu era órfão, hoje eu sou filho. O Pai me adotou. Então, se você não entende o que Jesus fez na cruz por você, você não pode cantar essa música, eu era órfão, hoje eu sou filho. Porque senão você vai cantar sem entendimento. Pensa numa coisa trágica, é você pregar sem entendimento, pregar sem fé, cantar sem fé, sem entendimento. Não tem fruto.
Olha só, se você não entender isso, você não pode cantar, mas a partir desse momento, se você não entende e você for entender agora, cara, você vai cantar essa música como nunca antes na sua vida, de uma forma muito expressiva. Jesus se refere a Deus como Deus e não de Pai, porque Jesus se fez órfão para que eu e você nos tornemos filhos. Cara, se não fosse o evangelho, seria heresia. Seria literalmente heresia. Literalmente heresia. E olha só, para vocês entenderem um pouco do meu contexto, o dia que eu entendi isso, teve uma girada na minha vida. Eu sou o terceiro filho de uma família que era desestruturada. Meu pai baiano, minha mãe paranaense se conheceram na década de 70, casaram sem entendimento, casaram sem entender que casamento é uma aliança, é um compromisso. Tiveram 3 filhos, eu sou o caçula e a maioria das imagens, experiências que eu tive na minha infância, na minha adolescência, era meu pai agredindo minha mãe. Cara, era constantemente. Meu pai era usuário de drogas, ele era alcoólatra e ele chegava em casa, espancava minha mãe. Eu já vi cenas do meu pai pegando todas as roupas do guarda-roupa da minha mãe e jogando na rua e botando fogo para toda a vizinhança ver, cara. Essas eram as imagens que eu tenho na minha infância. Agora me pergunta, cara, como que você consegue contar isso? Porque eu fui curado. Você só pode compartilhar algo que foi uma ferida para você quando você foi curado, ou seja, Deus transformou as minhas feridas em cicatrizes. Por quê? As cicatrizes simbolizam que eu venci, Deus me curou, cara. Por isso que eu estou falando isso para você. Então, assim, a minha identidade, ela foi totalmente deturpada, literalmente deturpada. Então, o meu pensamento em relação a casamento, a finanças, qualquer outra coisa, era completamente errado. Então, eu cheguei na fase adulta com sérios problemas, de dificuldade de me relacionar com as pessoas, dificuldade de me expressar com as pessoas, mas houve uma girada quando eu tive um encontro com Jesus e ali ele se revelou a mim, eu respondi àquela revelação e desde lá até aqui eu tenho buscado renovar a minha mente todos os dias, cara. Vontade de desistir, já tive várias, já tive crises em que no meu quarto eu orei a Deus, Deus, tira a minha vida porque eu não aguento mais. E aí Deus respondeu assim pra mim, não, eu não vou tirar e não vou te levar agora porque você tem uma obra para cumprir. Aquilo que eu comecei, eu vou terminar. Segura as pontas aí. Sabe quando você se entrega à salvação? Você tá naquele aperto danado, né? Você fala, Deus, me leva daqui. Aí Deus não te leva, sabe por quê? É do propósito de Deus que você cumpra com a sua vocação, porque ao cumprir com a sua vocação, dará sentido para a sua existência. Ah, cara, isso girou uma chave. Até hoje isso tem girado uma chave em mim. Fui curado, cara. Liberei perdão pro meu pai, sabe? Meu pai já é falecido há 4 anos, mas assim, antes dele falecer, cara, eu tive um relacionamento com ele que houve uma cura, uma conversão do meu coração e do coração dele comigo. Quando a Bíblia diz... E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Às vezes, cara, você é um cara cristão. E aí tem situações que pessoas te feriram. E aí você fica esperando com que essas pessoas venham falar com você. Não, cara, quando você tem a revelação, você precisa se mover, ser ativo e liberar perdão e perdoar pessoas que te feriram, cara. Cara, isso é poderosíssimo. Talvez aqui algumas pessoas tiveram situações semelhantes à minha. Então o que eu quero dizer pra vocês é, cara, se entrega à palavra de Deus. Eu lembro que tudo que o pessoal fazia na igreja vai ter reunião de oração, tô dentro. Vai ter leitura bíblica, devocional, tô dentro. Tudo que tinha na igreja, cara, que as pessoas proporcionavam, eu queria estar dentro porque eu sabia, eu encontrei o caminho. Sabe o que é o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho. Por que ele está dizendo eu sou o caminho? Lembrando que quando Jesus faz essa afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está se referindo ao átrio, está se referindo ao tabernáculo. Eu sou o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O átrio é o caminho. Ou seja, quando alguém te pergunta o caminho da padaria, se você souber onde é, você vai dizer, ó, o caminho é esse. Por quê? Porque você já esteve lá, ou seja, você só pode mostrar o caminho para alguém quando você já esteve naquele lugar e você conhece o caminho. Então eu conheço o caminho. Vem comigo, eu conheço o caminho. Esse caminho é Jesus, cara. O caminho, a verdade. Ele não veio trazer uma verdade. Ele é a própria verdade encarnada. E ele é a vida, é onde nós desfrutamos a vida em abundante, a prosperidade que Deus tem para nós.
Então, se isso aconteceu comigo, Deus tem poder também para fazer na sua vida, cara. Deus tem poder para fazer na sua vida. Hoje eu sou casado e muito bem casado com a minha esposa Érica, que está acompanhando a gente aqui. Tenho 4 filhos lindos, maravilhosos, cara. É minha responsabilidade educar os meus filhos, cuidar dos meus filhos, prover para os meus filhos. Então, eu entendo que essa responsabilidade é minha. Não é do outro, é minha essa responsabilidade. Você precisa assumir responsabilidade. Era isso que Judas não tinha. Judas não tinha responsabilidade. É por isso que Jesus não compartilhou a visão e não trouxe ele para perto para experimentar coisas poderosíssimas. Por quê, cara? Porque não tinha intimidade. Não tinha responsabilidade com aquilo que Deus ia entregar. Então, você precisa assumir responsabilidade. Seja uma pessoa autorresponsável. Responsável com a sua saúde mental, responsável com a sua prosperidade, responsável com a sua casa, responsável com a sua vida devocional. Ninguém vai fazer por você. A graça te deu poder para ler a Bíblia, mas a graça não pode ler a Bíblia por você, cara. A graça te deu poder para você acessar os santos dos santos, mas a graça não pode entrar por você. A graça te deu poder para você orar, para você conversar com Deus, mas a graça não pode conversar com você, muito menos as outras pessoas. Ou seja, não terceirize a sua responsabilidade. Coloca meu nome lá em oração, ora por mim, quando na verdade é para você se levantar nesse tempo. Você é a resposta da sua própria oração, cara. Vamos lá, quem tá entendendo? Diz aí para mim. Vamos recapitular aquilo que nós vimos aqui? Então nós vimos aqui sobre a palavra não se amoldem ao padrão deste mundo. Vemos aqui os estágios, a forma como a graça se manifesta, né? Você foi salvo, você está sendo salvo, você será salvo. Vimos também os 2 extremos, relativismo religioso e a libertinagem, o cristianismo liberal. Vimos também sobre a palavra transformação, de glória em glória. A palavra glória é opinião, a opinião de Deus que precisa prevalecer sobre a sua vida. A opinião de Deus e a renovação. Vamos lá, agora nós vamos avançar um pouquinho mais aqui, beleza, gente? Vamos lá. A palavra renovação. Renovação significa restauração, ou seja, uma completa mudança para algo melhor. Esse é o significado da palavra renovação. Vou repetir. A palavra renovação significa restauração, ou seja, uma completa mudança para algo melhor. Quando você vai mais a fundo no entendimento dessa palavra renovação, eu tenho um dicionário Strong, cara, olha só a expressão que o dicionário Strong traz. Ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corruptível anterior. Esse é o significado da palavra renovação no grego, né? Ser mudado para um novo tipo de vida oposto ao estado corruptível anterior. Ou seja, é isso que Deus quer fazer com você. Ser mudado para um novo tipo de vida oposto à vida que você levava antes, oposto ao pensamento que você cultivava antes, para você cultivar a mentalidade do reino de Deus. Lembra que nós falamos ontem sobre que Deus deu 2 responsabilidades específicas ao homem lá no Jardim do Éden? Gênesis capítulo 2, versículo 15. E Deus posicionou o homem no jardim deu a ele 2 responsabilidades, cultivar e guardar. A soma dessas 2 palavras é trabalho, ou seja, quando eu trabalho, estou adorando a Deus. Em qualquer lugar onde eu estiver inserido, através da minha profissão, eu também posso adorar a Deus. Porque a gente sempre fica pensando, o cara que está lá na igreja, no templo, orando, lendo Bíblia, em missões no sertão, em missões lá na África, ele é um missionário, como se o missionário fosse um alienígena e o campo missionário fosse um outro planeta, né? Deixa eu falar uma coisa, Jardim do Éden é uma coisa, tá? Campo missionário é outra. O problema é que as pessoas ficam romantizando o campo missionário. O campo missionário, cara, não é um jardim. Não é um jardim, porque no campo missionário você vê sofrimento, dor, você vê morte. Então a gente está num campo de batalha, que é o que a gente vai falar amanhã. Literalmente, e a gente precisa estar posicionado para saber lidar com essas problemáticas da sociedade.
Então, por isso que você precisa estar firmado e desenvolvendo, cultivando a renovação diária na sua mente através da palavra. Através da palavra. Beleza, gente? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Vai lá comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 4 ao 5. Olha o que diz. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento. Presta atenção. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A obediência de Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós destruímos as fortalezas de engano, de mentira, de erros na nossa mente para nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos a Cristo. É por isso que as pessoas não obedecem a Deus. Por quê? Porque há falácias, há pensamentos enganosos e mentirosos em sua mente, impedindo com que haja uma renovação da mente para levar cativo todo pensamento ao quê? A obediência a Cristo. A obediência a Cristo. Então é importantíssimo você ter isso como nota, porque ele fala sobre essas fortalezas. Cara, pensa num trem que é fortaleza, cara. Fortaleza de pensamento são sofismas. Eu fiquei durante muitos anos aprisionado por essas fortalezas, cara. Eu tinha um pensamento errado sobre casamento. Ah, casamento pra quê, cara? Porque se brigar, logo se separa e depois tem aquele todo o trabalho de processo de... Ah, não. Se junta e tá tudo certo. Esse era o tipo de pensamento que eu tinha em relação a casamento. Por exemplo, eu falei aqui a forma como o legalismo religioso lida com pessoas que estão com depressão e desanimadas, né? Que eles trabalham o comportamento, né? Agora, o cristianismo liberal, a hipergraça, o relativismo, ele vai dizer o seguinte para você: não, você é incrível, você é maravilhoso, você é extraordinário, você pode, você consegue. Ele vai querer trabalhar o quê? As emoções, né? A teologia coach tá aí para isso, né? Para empoderar as pessoas, para que elas se sintam bem emocionalmente, mas logo depois elas voltarão para o mesmo lugar de origem. Só que o evangelho, ele não vai tratar de forma superficial como esses dois extremos. Ele vai tratar o quê? O coração. Ele não vai tratar o comportamento como o legalismo religioso e muito menos as emoções como o cristianismo liberal, mas ele vai tratar o quê? O coração, de forma profunda, nos levando ao quê? Ao arrependimento. É a mensagem central do evangelho, é a mensagem central de Cristo. Arrependimento é o quê? Mudar a forma de pensar. Cara, arrependimento diário, mudar a forma de pensar. A palavra arrependimento no grego é metanoia e no hebraico é techuvá, que significa conversão genuína, voltar, cara, dar meia volta. Tipo, eu tava indo para um lado e aí eu tive um encontro com Deus e falou, não, cara, não é por aqui não, o caminho é esse. Ou seja, para quem sabe de onde veio, saberá onde vai chegar. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei o que Deus colocou no meu coração, a visão, os sonhos, os projetos. E eu sei aonde eu vou chegar em Deus com isso, cara, porque eu tenho uma visão. A palavra de Deus diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pensa assim, quando fala assim, lâmpada para os meus pés, é algo próximo, ele está se referindo ao presente. Deus firma os meus passos. E quando ele fala luz para os meus caminhos, Deus está apontando o meu futuro, ou seja, quem anda com Jesus saberá onde vai chegar. Ele mostra lá na frente, ele mostra a sua vida daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Cara, isso precisa estar muito fincado na sua jornada. Vamos lá então? Então as nossas lutas, as armas, cara, não são carnais. É por isso que Efésios 6 diz
que a nossa luta não é contra principados e potestades, mas... Ou melhor, a nossa luta não é contra carne e contra sangue, mas contra principados e potestades, onde? Nas religiões celestiais. Não é contra pessoas, é contra espíritos sobre as pessoas, sobre pensamentos ideológicos, sobre sofismas. Então a palavra de Deus ela vem para destruir essas fortalezas, para que, cara, você receba a revelação de Deus, para você viver uma vida abundante no Senhor. Amém, gente? Vamos lá, quem está comigo? Toma mais um pouco de água aqui, ó. Deixa eu ir um pouco, segurar um pouco para você refletir, meditar no que eu acabei de compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Posso avançar, gente? Responde aí para mim. Coloca aí, vamos subir a hashtag Renovação pela Palavra. Comenta para mim aí. Vocês estão prontos para mais? Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Não se distraia. Fica 100% focado aqui comigo. Vamos lá. Outra coisa também aqui, que minha equipe colocou, que nós vamos postar todo o conteúdo das aulas lá no grupo do WhatsApp. Então é importante você estar lá no grupo do WhatsApp. Não saia para você receber esses conteúdos exclusivos. Beleza, gente? Isso. Vamos lá, vamos lá. Apertem os cintos aí, gente. Tá tendo já umas turbulências aí. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Leia comigo, abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Agora nós vamos falar um pouco sobre a renovação diária. Nós entendemos já o que é renovação, transformação. Agora nós vamos ver a importância de você renovar a sua mente todos os dias. Não é apenas um dia, é todos os dias. Sabe, saiu uma pesquisa recentemente de pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana. Não há mudança. E quando ela começa a ler 2 a 3 vezes por semana, já há um batimento cardíaco ali nela. E quando ela passa a ler 4 vezes mais na semana, já começa uma transformação. O índice de suicídio cai, índice de depressão cai, de alcoolismo cai, de brigas, de todo tipo de coisa ruim cai, cara. E Deus quer zerar esse jogo, Deus quer zerar, que você esteja 100% saudável, transformado pela palavra. Afinal, ele não faz uma coisa pela metade, ele faz por completo. Beleza, gente? Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, presta atenção, ser exterior, algo de fora, ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, dia após dia, diariamente. Aí ele vai dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha só o que ele diz, cara. Por todos os lados, do lado de fora, nós somos perseguidos, somos ofendidos, somos abatidos, ficamos desanimados. Mas, cara, ele está dizendo que quando nós buscamos a renovação diária, essas coisas não vão nos abalar. Essas coisas não vão nos abater. O medo, a depressão, o desânimo, a culpa, a vergonha não vai nos parar, cara. Porque nós estamos nos posicionando para buscarmos uma renovação diária, todos os dias ali, cara,
cultivando, lendo a Bíblia, mas eu não estou falando de forma legalista, porque o legalista, como eu falei, ele vai trabalhar de forma da performance. Aí eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ir para a igreja. Não, você não tem que ir, você pode, porque a graça te permitiu ler a Bíblia, jejuar, orar, estar em comunhão com as pessoas, estar em comunhão com Deus, porque a graça te permitiu fazer essas coisas. Em Cristo você é incrível, em Cristo você é extraordinário, em Cristo você pode, em Cristo você é mais do que vencedor, em Cristo você pode todas as coisas naquele que fortalece, mas em Cristo e não fora de Cristo. E não fora de Cristo, somente em Cristo. Tanto que lá em Atos capítulo 19, versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus fez coisas extraordinárias através de Paulo. Uau, cara! Oh, vamos lá alguém! Isso é poderosíssimo para a nossa jornada, a renovação diária. Eu quero te chamar a atenção aqui, querido. Você ler as escrituras uma vez por semana não vai trazer a transformação que você espera. Você não vai desfrutar da terra que emana leite e mel, de paz, justiça e de alegria no Espírito com o Senhor, cara. Você precisa se posicionar, se colocar, vencer a preguiça, vencer a apatia, vencer a frieza espiritual, a falta de amor, a falta de paixão, a falta de ânimo, a falta de vontade ali com o Senhor, cara. Mas isso não é fabricado por você, você não pode gerar isso, somente uma obra do Espírito. A renovação da mente não vem por esforços próprios e humanos. A renovação da mente vem pela unção, pelo derramar do Espírito Santo. Oh, vamos lá, gente, coloca aí. Vamos lá. Então ele está falando de coisas externas que não podem influenciar as coisas internas aqui que Deus está gerando dentro de você, cara. Então ele está dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. O nosso interior se renova dia após dia. Cara, mesmo que você esteja passando por situações complicadas, né? A empresa quebrou, o relacionamento fracassou, alguém morreu. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, vai passar. É uma questão de tempo. Vai passar, Deus é contigo. Ele nunca te abandonou e nunca te abandonará porque você não é órfão, você é filho. O órfão, ele sempre vai se mover debaixo de uma orfandade, de um sentimento de abandono. As pessoas me abandonaram, ninguém se importa comigo, ninguém liga pra mim, ah lá, me ofenderam, eu fiquei mal. Não, cara, deixa Deus curar suas feridas e transformá-las em cicatrizes. Sabe por quê? Cicatrizes simbolizam que você venceu. Vamos lá? Deixa eu esperar você meditar no que eu acabei de compartilhar para a gente avançar um pouco. Uau! Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou dar um tempo para você meditar no que eu acabei de compartilhar para a gente avançar um pouco mais. Enquanto você está aí meditando no que eu acabei de compartilhar, nós vamos lá para Lucas, capítulo 22, versículo 42. Nós vamos entender agora sobre as experiências. Tá? Nós falamos aqui sobre a renovação diária, a importância de buscar uma renovação diária. Agora nós vamos entender sobre a experiência. As experiências são importantes, mas nós não podemos transformar as nossas experiências em doutrinas. O fato de não ter acontecido com você não significa que Deus parou de fazer. Por exemplo, aconteceu com João Batista. João Batista estava na prisão. E aí ele ouviu falar sobre as obras de Cristo. Ele enviou 2 discípulos. Está em Mateus 11. Ele enviou 2 discípulos para perguntar a Jesus se ele era o Cristo ou se eles deveriam esperar outro. Cara, João Batista, a voz do que clama no deserto, aquele que batizou Jesus, aquele que diz, não, eu não sou a luz do mundo, eu não sou o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, eu não sou o noivo, ele é o noivo, eu sou apenas amigo do noivo, eu sou aquele que apenas veio testemunhar dessa luz. Então aquele que diz, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias desse homem, que ele cresça e diminua. Agora ele estava na prisão e começou a duvidar que Jesus era o Cristo. E manda perguntar, você é o Cristo ou nós devemos esperar outro? Cara, ele era primo direto de Jesus, apenas 6 meses separavam eles. Ele veio preparar o caminho de Jesus, agora ele estava na prisão e duvidando que Jesus era o Cristo. Você já se deparou com situações como essa, assim como João Batista? E aí Jesus responde, vão dizer a João Batista, olha,
Olha o que eu estou fazendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados e os mortos são ressuscitados, bem-aventurados aqueles que não se escandalizarem de mim. Ou seja, João Batista estava olhando para as coisas que Deus não estava fazendo. Quando você olhar para as coisas que Deus não está fazendo, você vai ser tomado por uma incredulidade. É o que ele fala, né? Que se escandalizar, você vai ficar escandalizado, cara. Por quê? Você vai pegar as suas experiências ruins e traumáticas, ou até mesmo orações que você fez e Deus não respondeu da forma como você esperava. Você transformou isso em doutrina, julgando que Deus não se manifesta mais. E aí você foi levado a uma incredulidade. E a incredulidade vai endurecer o seu coração. E Deus quer te libertar disso. Deus quer te tirar dessa caverna e te conduzir para um lugar de luz, de revelação, cara. Assim, crises pessoais, assim como João Batista viveu, a gente viveu também, cara, ou vive. Mas muito cuidado, porque é um terreno ardiloso. Isso é fruto de uma mentalidade que foi aprisionada. A mente de João Batista não estava presa fisicamente, mas ela estava presa espiritualmente. Ou seja, Deus quer libertar você de você mesmo. Libertar dos seus pensamentos que você cultiva. Você está olhando para as coisas que Deus não está fazendo. Se você passa o dia inteiro se alimentando de notícias ruins e traumáticas, horríveis, de tragédias, cara, você vai cultivar um pensamento pessimista, um pensamento de incredulidade. Se alimente da palavra, ouça louvores, escute pessoas experientes e maduras e se alimente disso, se alimente do que Deus está fazendo. Olha para as coisas que Deus está fazendo. Deus continua curando, Deus continua ressuscitando mortos, curando os enfermos, dando vista aos cegos, curando os surdos, porque é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo está ainda no nosso meio, porque às vezes você quer ver o extraordinário, quando na verdade Deus muitas vezes está operando no simples e você não está conseguindo enxergar. Vamos lá então? Lá em Lucas capítulo 22 ao 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Grife essa palavra, cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Porque lá em Romanos 12, 2 diz, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para nós vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vem por intermédio de experiência. É importante você ter experiências com Deus, experiências com a palavra, experiência com o sobrenatural. Porque olha só, essa palavra cálice no original significa experiência. Jesus iria enfrentar uma experiência boa? Não, uma experiência ruim. E qual era a experiência ruim? Morte de cruz, cara. Você tem noção que era uma morte de cruz? Eu gosto muito de uma frase do Timothy Keller que ele diz o seguinte, que Jesus foi muito mais do que um cara legal, porque não se crucificam caras legais na cruz, se crucificam ameaças. Portanto, Jesus era uma ameaça. Uma ameaça. E ele, cara, experimentou o pior tipo de morte que havia naquela época. A morte de crucificação dolorosa e lenta. Então ele sabia o que ele ia enfrentar, então ele faz uma oração ali dizendo: Senhor, Pai, se queres, se for da tua vontade, afasta de mim essa experiência ruim, porque eu não quero. Se for possível, se houver um outro meio para que eu não passe por esse tipo de sofrimento, de morte, eu aceito, eu não quero. Porque ele era humano, querido. Ele tinha os mesmos sentimentos que a gente tem. Jesus não viveu como Deus, mesmo embora sendo Deus. Ele viveu como eu e você para experimentarmos e dizer, cara, eu sei o que é se sentir abandonado, eu sei o que é se sentir dor, sofrer, eu sei o que é isso, eu sei, eu te entendo. Mas eu vou morrer na cruz, eu vou substituir a sua morte, o seu sofrimento pela minha vida, uma vida abundância, uma vida eterna que eu tenho para você. Eu vou substituir a tua maldição pela vida, eu vou pela bênção. Então, olha só que interessante. Nós passamos por experiências, cara, sejam elas boas ou ruins, todas elas contribuem para o propósito eterno de Deus. Tá entendendo? E olha só, ele fala, essa experiência é para nós experimentarmos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja ela boa ou ruim. Esse é o ensino que nós aprendemos. Agora vamos chegar para os momentos finais aqui. Agora nós vamos destacar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer viver a boa vontade de Deus? Responde para mim aqui nos comentários.
Coloca para mim aqui, se você realmente quer viver a boa vontade de Deus. Olha só o que diz o texto de Salmos 34:8. Provem e vejam que Deus é bom. Olha só, como que você vai dizer que Deus é bom se você não experimentou que Deus é bom? Eu gosto muito de comer, mas também eu gosto muito de cozinhar. E eu me preocupo muito com o tempero da comida. Só que antes de oferecer a comida que eu estou preparando para alguém, eu experimento ela para ver se o sabor está agradável ao paladar. E aí assim eu ofereço, se estiver bom, eu ofereço para essas pessoas. Então você, para dizer que Deus é bom, você precisa experimentar, cara. Você precisa sentir Ele. Você precisa tocar, ter experiências com Deus, testemunho. Tanto que Apocalipse diz que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele faz através de você. Nunca vai ser sobre você, cara. Sempre vai ser sobre Cristo, sempre sobre Ele. Esse é o testemunho, você precisa testemunhar quando você fala assim, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu e tal. Não, mas é sobre o que Deus fez em você, através de você. Antes de Deus fazer através de você, Deus quer fazer em você primeiro. Então essa é a boa. Você precisa experimentar que Ele é bom. Deus é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Uau! Vamos entender então agora a palavra agradável. Lá em Salmos, capítulo 119, versículo 97, diz o seguinte: quão agradável é a tua vontade, e eu me deleito nela, ou como diz o salmista, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Oh, vamos lá! Ele entende que a palavra de Deus, que o relacionamento com Deus é agradável, literalmente agradável, mas o pecado, ele alterou o paladar do homem. Então a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, passou a ser indigestiva para o homem. Ele coloca na boca e põe para fora, porque ele não sente o sabor, não é agradável o paladar dele, cara. Para muitas pessoas, o evangelho, que é boas notícias, é ruins notícias e notícias antigas. Mas o evangelho é bom, o evangelho é poderoso, o evangelho é transformador, ele muda. É uma mensagem que destruiu impérios e abalou reinados e continua fazendo isso até hoje, destruindo nossos castelos de areia na nossa mentalidade, cara, para termos uma renovação diária da nossa jornada. Então, quando ele fala agradável, é você sentir o sabor, cara. Já comeu uma comida maravilhosa? Você tem uma comida maravilhosa, fala assim, se alguém perguntar, qual é a sua comida preferida? Você consegue sentir, lembrar do sabor dela? Porque você experimentou e você consegue lembrar, mesmo sem você estar comendo na hora o sabor dela. Você fala, cara, isso é bom, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então é isso que diz essa agradável vontade. Cara, servir a Deus é agradável. Se você quer ter uma vida saudável e uma vida próspera no Senhor, você precisa responder essa palavra. Literalmente, literalmente. Então ele diz que, que a vontade de Deus é agradável. Fazer a vontade dele. Quando Jesus diz, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, oração de submissão. A vontade de Deus precisa prevalecer. Eu gosto muito da palavra lá em Provérbios, capítulo 19, verso 1, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Nós vimos ontem sobre o propósito global de Deus. Se você não viu, se você não sabe do que eu estou falando, volte e assiste a aula número 1, que lá eu falo sobre o propósito global de Deus e o propósito pessoal de Deus para a sua vida. Então aqui está que a vontade de Deus é agradável. Agradável. E vamos finalizando aqui. Perfeita. Cara, Deus é perfeito. Jesus é perfeito. E é engraçado que o número 7, ele significa perfeição. Número 6, imperfeição. Cara, pessoas perfeccionistas são pessoas que, cara, vivem uma vida de pecado. Porque, cuidado com o perfeccionismo. Porque perfeccionismo é pecado, cara. E ao contrário do perfeccionismo, olha só essa renovação da mente. No reino de Deus
é fazer com excelência. Então seja excelente naquilo que você faz e não perfeccionista naquilo que você faz, porque o perfeccionista, ele faz as coisas em detrimento de pessoas. Então a palavra perfeição é sermos, quando Jesus fala assim, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele não está dizendo que você é perfeito, cara. Mas nós somos aperfeiçoados à medida que nós caminhamos lado a lado ali com Jesus, cara. Nós somos aperfeiçoados para fazermos as coisas com excelência. Então Deus é perfeito. E eu gosto muito do livro de João, que João ele enfatiza que Jesus é Deus. Se fosse resumir, né? É muita, como que eu posso dizer? Pode ser muita prepotência da nossa parte de resumir o livro de João em apenas uma frase, mas se nós pudéssemos resumiria da seguinte forma: ele é Deus. João enfatiza que Jesus é Deus. Tanto que no final do livro ele diz o seguinte: Jesus fez tantos milagres que nem todos os livros caberiam os milagres que ele fez. São incontáveis. Mas ele apenas destaca 7 milagres de Jesus no seu livro, para afirmar, ele é Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Ele também destaca 7 declarações da palavra, eu sou. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, para dizer que ele é Deus. Deus se revela através da sarça ardente lá para Moisés como que? Eu sou. Então Jesus se apropria desse nome, eu sou, para afirmar, eu sou Deus. Embora sendo Deus, eu abro mão da minha divindade para viver como um homem, mas também com a mente celestial. Eu fixo os meus olhos nos céus. Porque quando você acorda, você decide por quem você quer ser governado. Se é pelos céus ou pela terra. Jesus, embora sendo 100% Deus, ele era 100% homem, só que ele vivia com a mentalidade dos céus. É essa mentalidade que você precisa viver todos os dias na sua jornada. E aqui enfatiza que ele é perfeito. Então nós podemos viver essa perfeição. Jesus é a perfeição, cara, de todas as coisas que nós estamos compartilhando aqui. Ele é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em amor, perfeito em perdão, perfeito em liderança. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso modelo de perfeição. E quando nós nos espelhamos nele, nós somos aperfeiçoados por ele, para não sermos nós mesmos, mas sermos parecidos com ele em toda a jornada da nossa vida. Então, querido, para terminar aqui, eu quero te encorajar, mas sério mesmo, quero lançar esse desafio, um desafio de você buscar essa renovação diariamente na sua jornada. E como nós podemos buscar essa renovação diária? Através de vida de oração, cara. Vida de oração. Não estou falando para você que você tem que ficar orando 3 horas, seria bom, né? Mas se você ora 5 minutos de forma genuína, verdadeira, cara, já foi suficiente. Pode valer muito mais do que você passar 5, 3 horas orando, sem saber pelo que você orou e sem estar orando de forma verdadeira e conectada com o Senhor. Porque se você fizer por performance, cara, não passa de um legalista religioso. Mas se você tem a sua vida devocional ali, sabe, lendo as escrituras com vontade, porque quando você lê as escrituras, você não pode parar de ler as escrituras, até as escrituras lê você. Você não pode parar de consumir a palavra até que a palavra comece a consumir você. E você não pode pregar a palavra até que a palavra primeiro pregue você. Você primeiro precisa ser mudado antes de querer mudar as pessoas. Então, busque, leia a palavra de Deus, cara. Leia o suficiente, o que você achar suficiente. Se você quiser ler 10 capítulos, leia. Mas leia e consiga absorver, refletir no que você leu. Se você fizer uma leitura casual, cara, sem entendimento, não vai ter fruto. Então, assim, práticas, disciplinas espirituais vão te levar a essa renovação da mentalidade, né? Orando e lendo as escrituras todos os dias. Jejue semanalmente, cara. Se possível, jejue semanalmente. Que mais? Você pode meditar na palavra, que é uma das disciplinas mais negligenciadas pela igreja. Você também pode
Comunhão é uma forma de você renovar a sua mentalidade, sabe? Honrar pessoas e não ficar falando mal das pessoas, mas olhar com um olhar de amor, um olhar de honra, porque quem investe tempo em adoração não vai ficar perdendo tempo murmurando. Quem murmura não adora. E quem adora não murmura. Simples assim. Então, a adoração, como eu falei, é trabalho, sabe? Cultive esse espírito de adoração, de honra, de gratidão dentro de você. Cara, a cultura da honra é você ser grato. Você ser grato com as pessoas, com o que você tem, com o que Deus colocou na tua mão. Entenda. O que Deus colocou nas tuas mãos é suficiente para Ele operar o milagre da multiplicação. Não fique esperando, se eu tivesse tanto dinheiro para fazer isso, eu fazer alguma coisa. Não, cara. Comece com o que você tem na mão. O que você tem na mão? Jesus pergunta, o que vocês têm? Temos 5 pães e 2 peixes. Então me dá aqui. Jesus pegou, ergueu aos céus e deu graças. Partiu e deu aos discípulos. Ou seja, a multiplicação vem através de gratidão. Nutra um coração grato. Isso é uma forma de você renovar a mente todos os dias. Cara, não negligencie o seu lugar secreto. Não deseje absolutamente nada a não ser a presença de Deus no lugar secreto. Vida de oração, vida de leitura bíblica, de jejum, de gratidão, de honrar pessoas, de ofertar tempo, ofertar o seu tesouro, ofertar a sua habilidade na vida das pessoas, para que assim essa renovação de fato aconteça na sua jornada. Amém, queridos? Uau! Meu Deus, foi muito poderoso hoje, mas muito poderoso mesmo. Então eu quero que vocês ajudem a alcançar mais pessoas com esse conteúdo, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E se você que está aqui ainda não se cadastrou lá no nosso link, no site da jornada, é importantíssimo que você se cadastre lá para você também receber e-mails, entrar no grupo do WhatsApp para receber os conteúdos exclusivos que nós vamos compartilhar lá. Nós vamos liberar também um e-book dessa jornada, um e-book muito poderoso para cada um de vocês, é um presente nosso. E também nós vamos, nessas 2 últimas lives, nós vamos começar a falar mais sobre a Escola Cultura, que é a nossa plataforma de ensino online, que vamos abrir turma para vocês com uma condição super especial, com grandes condições aqui. Eu tenho certeza que se isso aqui que eu tenho compartilhado já tem edificado a sua vida, eu tenho certeza que na Escola Cultura nós vamos aprofundar ainda mais. Você vai ser ricamente abençoado por isso, por esses entendimentos. Caraca, gente, muito grato mesmo. Diz pra mim, vamos usar aí a hashtag lá da cabeça explodindo. Como foi? Me conta aí. Comenta aí pra mim como tem sido essa aula aqui de como renovar a mente. Compartilha comigo aí, gente. Olha só, eu vou pedir também pra vocês postarem, tira um print aqui da tela e compartilhe lá nos stories de vocês. Me marcando, coloca aí lá, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo lançar aqui para vocês. Se vai aparecer. Olha aí, ó. Robert Marques. Vai lá. Esse é meu Instagram, tá, gente? Vai lá, me marca. Eu quero saber quem é você. E também eu vou fazer um post lá no meu Instagram. Lá no meu feed. Vai estar lá no meu feed. E aí você comenta lá, tá? Comenta lá dizendo, cara, e comenta a chave que você recebeu hoje. E os melhores comentários lá, o melhor comentário vai receber um livro da nossa equipe. Nós vamos selecionar aqui o melhor comentário, tanto da de ontem como a de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Os melhores comentários ganharão cada um livro especial nosso aqui, tá? Então, eu vou colocar lá, vou fazer o post agora mesmo lá no meu Instagram. Quero que você comente, mas eu queria que você compartilhasse também essa live, gente. Compartilha, fala pro pessoal aqui chegar junto da gente. Eu quero trazer vocês aqui para perto, tá? Eu quero que vocês se relacionem comigo. Eu quero até mesmo, né? Nem combinei com a minha equipe, mas amanhã de manhã, às 10 horas da manhã,
eu vou fazer uma live aqui. Vou fazer uma live de um pouco desse conteúdo que eu compartilhei hoje. Então, amanhã, lá no meu Instagram, ao vivo, eu vou fazer uma live. Posso até fazer uma live de perguntas e respostas. E aí eu vou abrir uma caixinha lá de perguntas no meu Instagram. Você faz perguntas que eu vou responder amanhã lá na live no meu Instagram, beleza? E vamos chamar mais pessoas aqui para participar dessa jornada Renovação da Mente. Beleza, gente? Uau! Foi incrível hoje, mas incrível mesmo. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Obrigado por vocês estarem conectados aqui comigo. Foi muito bom, mas muito bom mesmo. Eu tenho certeza que Deus liberou muitas chaves de revelações para vocês aqui. Uau! Deixa eu agradecer aqui. Vou tentar agradecer um por um aqui que comentar, hein? Eliette Morilhão, valeu. Bruno Ângela, Marco Jonathan, Lucy Cleide Trajano, Leide Souza. Quem mais? Quem mais tem aqui? Helena, Ana Vitória, Shirley Pinho, Márcia São Paulo. Uau! Henrique Marque. Tainá Souza, Ana Jéssica, Vani Viana, Giovana Martins, Raul Oliveira, muita gente boa. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês, foi poderosíssimo. Eu quero que vocês expressem o sentimento de vocês lá nos comentários do meu feed que eu vou fazer agora. Tá bom, gente? Que isso, cara. Faltam palavras para expressar aqui o meu sentimento. Quero que vocês expressem lá nos comentários do meu feed. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Que Deus abençoe vocês. Bom descanso e vamos compartilhar aqui sobre a jornada da renovação da mente. Um abraço, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo aqui com vocês novamente. Valeu, gente. Obrigado.